Fala aí, galera, nós somos os 3 pontos. Eu sou o Regis. Sou o Abel Jornaleiro. Eu sou o Rodrigo. E a temática é a questão do aumento de preços da Panini. Muito absurdo. Aí nós selecionamos alguns materiais e a gente vai tentar comparar os materiais que estão sendo recentemente, já com reajuste, e algumas coisas que nós temos aqui com valores bem menores e que tem um acabamento semelhante. Então fiquem antenados que esse vai ser o polêmico tópico. Gurizada, nós os 3 pontos nos reunimos para falar sobre a questão dos preços da Panini e os reajustes. O Regis fez algumas pesquisas Só explicar embasadas. que a gente demorou um pouquinho para fazer o vídeo, não estamos na mesma época que todo mundo fez, porque a gente esperou uma posição da Panini e ver todo lado e todo mundo opiniões para o cara não chegar com um louco de voadora nos peitos, entendeu? Falando que pensa que não pensa. Essa é a favor de chegar de voadora. O problema total é o aumento que teve de 45%, isso? Isso. Em alguns encadernados da Panini, como são esses aqui, na verdade. Só antes de eu comentar esse 45%, praticamente toda a linha da Panini teve reajuste, com exceção dos títulos do Renascimento. Isso, desse renascimento não sofreu reajuste, nenhuma Não, edição. e o reajuste, as Mangás, revistas mensais da Marvel teve 20% de reajuste. Mangás, Marvel, DC Isso. e Vertigo. Toda essa, Isso. com exceção do Renascimento, o resto tudo Mas, sofreu algum momento. mas Regis, pelo que tu pesquisou, o que a galera se queixou geral não foi só pela questão do aumento, mas foi pela questão da Panini ter feito o aumento e não ter lançado nenhuma nota, nenhuma publicação anterior a esse O problema todo que eu aumento. entendo, pelo que o pessoal fala, é assim, o problema não é o aumento, porque afinal de contas, tudo, a gente está sofrendo aumento em tudo. É. Embora aleguem que não tem inflação, a gente tem aumento em tudo, em gasolina, em tudo. Sim. Só que foi um aumento, na teoria, todos nós somos leigos, não temos uma avaliar se é realmente o que a Panini fala é a realidade, um aumento abusivo em cima do preço, entendeu? Claro. O que acontece? A Panini fez um aumento de 45%, assim, relâmpago, entendeu? Isso. E daí é um negócio que não tem como competir, por causa que tem outros materiais que são muito mais, o que eles sempre alegaram, que os materiais deles eram mais baratos, pela quantidade de tiragem e tudo isso. E agora os materiais deles estão parelho de preço com coisas que tem tiragem muito menor que a deles, como os materiais da Mitos, Claro. materiais da Devir, tudo com... Não é Devir, como é que é o nome? A Mitos, A Mitos, deixa eu ver, tem a Mitos, tem a Devir, deixa eu ver o que mais tu diz de valor alto. É, que tem os materiais que tem um valor mais alto, tem uma tiragem menor, como o Hellboy, esse material, e o material agora que é o material normal, mensal, que essas revistas são encadernadas que fecham as mensais, eles fazem, está saindo relativamente com um preço parelho com os das tiragens pequenas. Entendeu? Esse que é o problema que o pessoal reclama. Tu tinha falado sobre uma observação da JBC em comparação a valores e tal. Na verdade, essa parte de mangás teve praticamente reajuste quase em todas as editoras. Todos os anos tem um reajuste de R$1. Sempre tem um real, alguma coisa sobe. Mas não era possível assim, dentro do... Pra quem coleciona já há algum tempo, é meio que esperado, entendeu? Eu me lembro que eu começava o mangá mais barato em 2012, 2011, por aí era R$ 9,90. Hoje tu não encontra um mangá por menos de R$13,90. Em 5 anos teve reajuste de R$4, né? Sim. É quase que mais de um terço de reajuste de pensar que o mangá... É só tu ver o Dragon Ball, né? O Dragon Ball ele saiu a R$10 e pouco, né? R$10,90 a primeira edição, depois ela migrou para R$11,50, R$11,90. Mas eu digo, hoje tu não, e o Dragon Ball é uma obra bem requisitada, hoje tu não acha nenhum mangá a esse preço, eu tô falando. Não. Nenhum. Mas é que a vantagem de hoje em dia, vamos mencionar o material interno para ter um respaldo sobre o aumento de valor. A vantagem de 90% dos mangás hoje em dia é que a maioria deles é publicado em papel offset, ou seja, um papel superior ao papel jornal. Papel no amarelo. Isso, tem no amarelo, tem um acabamento da impressão melhor. É os mais caros, né? Os mais caros. Então, assim, a desvantagem do Dragon Ball, tô falando do mangá que já é um pouco mais datado, é que ele foi confeccionado em papel jornal com um papel inferior e tal, um papel bem inferior. Então, o valor até casava dentro do custo que eles tinham hoje, que eles tinham na época. Hoje, por estar a questão de R$13,90, R$14,90, é porque tem um papel de miolo um pouco melhor. Mas, Regis, a pesquisa que tu fez abrangente quanto ao que a Panini falou e tal, o que mais tu tem para falar? A Panini fica alega que o material não é feito aqui, que o custo aumentou, que tudo é negociado em dólares. A coisa mais comum que a Panini sempre alega no aumento, ela está alegando.
Só que é um aumento absurdo, a gente sabe que o dólar está estagnado há um certo tempo. Ele não está baixo, ele não baixou, mas ele também não subiu, entendeu? Sim, o dólar estagnou num certo valor há um meio ano. Ou seja, pelo que a Panini está falando, se a Panini sempre firma a sua precificação em cima do dólar, caso nós tenhamos um presidente que devido à administração dele, seja quem for, o dólar venha a cair, automaticamente a Panini está se comprometendo a baixar o preço dessas revistas. Pelo que me disse, Só que isso nunca acontece, entendeu? Claro. Porque o dólar, sempre que o dólar sobe, a revista sobe. Só que sempre que o dólar baixa, a revista nunca baixa, entendeu? Nada baixa, na verdade. Esse que é o problema. Vou falar pra vocês, nos meus anos de colecionismo, conheci uma editora só que baixou valores de títulos, que foi a Editora Abril Jovem. Tá, isso é por experiência própria. O cara comprava Spawn na época, que era o volume 1, a R$4,90 o volume 1, e chegou um determinado momento da tiragem que o Spawn era vendido a R$2,50. Isso o real já estava vigorado e a moeda já estava funcionando. Então imagina, tu comprou o volume 1 por R$4,90 e lá na metade da coleção estava R$2,50. Foi a única editora que eu vi, nos corrijam se estivermos errados em relação à Panini, que eu vi um título regular diminuir de valor ao invés de aumentar. Mas eu me lembro de uma época, não me lembro se era Panini ou se era Abril, que ela fazia a Teia do Aranha, e a Teia do Aranha tinha um preço de R$4, alguma coisa, e baixou para R$1,99. Era Abril Jovem. Era Abril Jovem. A Editora Abril tinha esse negócio. Eu não sei na época, claro, se a gente não tem como saber, porque a gente não se ligava nesses dados técnicos e a internet não era tão poderosa como é hoje em dia. Mas eu não sei se na época eles diminuíam o valor exatamente por o título estar vendendo menos, ou por estar encalhando um pouco mais nas bancas e eles davam um jeito de diminuir o valor até para de repente botar mais títulos em banca, ou se era uma estratégia desse ponto, ou se os caras baixavam por baixar, vão baixar. Mas eu acredito que seja porque o título era um frisson no início e depois a venda dava uma caidinha, né? Mas assim, ó, quanto aos reajustes da Panini, nós separamos 3 exemplos recentes aqui: X-Men, Agente da Shield e Miss Marvel. Miss Marvel, quando estava vindo em capa dura, antes desse reajuste de janeiro, tu encontrava ela por em torno de R$ 29,90, R$ 26,90, R$ 23,90, nessa média de preços. O Agente da Shield, o primeiro volume também saiu em torno de R$ 28,90, R$ 29,90, X-Men Hydra. Atualmente, o valor final deles é de R$40 cada encadernado, 40, 40, 40. Agora eu vou falar de mim, como lojista. O que eu fiz para isso não atingir diretamente? Isso foi uma atitude que eu tomei porque eu quis tomar, não atingir diretamente o cliente que compra aqui na loja. Eu vendi com valor reduzido. Claro, não reduzi tanto, mas eu coloquei cada título por R$35. Para quê? Para não sentir o golpe. Porque a maioria do pessoal que já compra essas capas duras é o cara que compra o Superman Renascimento, que compra o Velho Logo e compra o Universo Marvel. Aí R$10 a mais dos materiais que ele já compra, adicionado à compra dele, é um choque. Então, para diminuir esse choque, eu peguei e diminuí R$5 de cada edição, para o cara não sentir um golpe tão forte. Eu reduzi a minha margem, entendeu? Para que os caras não sintam o golpe, entendeu? Foi essa a atitude que eu tomei. Só uma coisa, a respeito dos preços, nós temos um outro vídeo. Qual é o nome do vídeo, Rodrigo? É a lei do preço fixo. A lei do preço fixo, que a gente tem uma teoria da conspiração, que é a seguinte, assim, vamos lá e dar uma olhada no vídeo também. Só que a questão é a seguinte, que a Panini já está vendendo com esse preço extraordinário, acima da média. Por quê? Porque as mega distribuidoras, a Amazon, já compram e baixam o preço, entendeu? Claro. Ou seja, eles estão vendendo para a Amazon, para a Amazon poder vender pelo preço de capa antigo. Entendeu? Até porque com isso eles têm uma garantia de vender já o material mais rápido, né? Claro. Entendeu? Diferente do modo tradicional que... Eles engatilham a venda. Que é, para quem quadrinho no Brasil, para quem não sabe ainda, a boa parte é comissionária, como é que se diz? É todo royalty, cara. Não, tá falando que porcentagem. Não. A Panini ela distribui, mas depois ela retém de volta o Consignado. Boa parte tem uma parte do mercado que é consignado. Uma boa parte, uma grande então, parte. Então ela vendendo para a Amazon mais e mais, a garantia de que ela vai vender. De recebimento, né? Assim, de recebimento certo, né? A grana certa, né? Tem uma teoria da conspiração, que muita gente fala, que todos esses supostos reajustes ou preços fictícios é porque os caras têm um esquema com a Amazon, algo do tipo. Cara, a gente não tem como saber isso aí. É tudo teoria da conspiração, são todas suposições. O fato é que houve aumento do preço. Houve aumento do preço e... Só vou fazer uma observação aqui, ó. Noite de Trevas do Batman, ó.
Essa revista foi uma das revistas que é eleita uma das melhores de 2017. Essa revista o autor foi espancado e agora a Panini espanca o... Espanca nossa. Que preço tá essa revista aqui, Abel? O valor final dela é R$72. R$72. Por que eles alegam isso? Essa revista ela é uma revista que, se a gente comparar aqui, ó, ela tem um tamanho maior que o formato americano. Fora isso, ela tem um acabamento igual, não é, Abel? Tem acabamento igual. Tá. E olha aqui, ó, e devido a esse tamanho a mais aqui, ó, eles alegam que o valor da revista é por causa disso. Que é um valor europeu, é um formato europeu que eles chamam, só que daí tu pega aqui, ó, e compara aqui, ó. Exatamente o mesmo tamanho. Exatamente o mesmo número de páginas não, mas devem ter uma diferença de 10 páginas cada uma, nem isso. O Thor é R$30, entendeu? Ou seja, as desculpas que a Panini dá não são a realidade que acontece, entendeu? Não é só o material que é gasto, é feito nos Estados Unidos, é feito no Japão, é feito na Coreia. O problema é que eles criam esse preço com base em alguma coisa, que não é o material, entendeu? Não é o material que é usado na Pode ser revista. a marca, né? Pode ser que a marca Vertigo vale mais do que Marvel Max. Cara, só que o que eles alegam? Ah, essa Marvel Max, o Thor vai ter uma venda melhor que o Batman. Pouco provável. Entendeu? O que eles alegam? Que o que vai vender mais tem que ter o menor... Não, eu digo que se os preços fossem iguais. Sim. O que vai vender mais tem que ter o menor preço. É uma alegação da Panini, Aham. entendeu? Mas não tem explicação. Não tem explicação. Um scalpo, assim, ó, antes desse reajuste ser vigorado em janeiro agora, as HQs que mais sofreram uma tentativa gigantesca de retaliação, ou seja, todo mundo falando não comprem, ou se comprem, deixem que baixem o máximo que puder para comprar, foi Noite de Trevas e o famigerado Scalpo por R$120. R$120. Entendeu? Quantas páginas, Abel? Scalpo R$120? Poxa, cara, não tem esse dado exato, ele é grossinho. Mas ele é uma metade de um Sandman, né? Metade do Sandman, claro, deve ter 200 e poucas páginas, acho eu, não tem, deve ter um pouco mais de 200. Tamanho de um Y, mais ou menos. Recentemente, vou citar 2 exemplos agora, tá? Hoje mesmo eu lancei uma campanha de reserva de uma edição do Batman, que é O Homem que Não Estava Lá, e tem 200 e poucas páginas pelo valor final de R$64 ou R$67, se não estiver me enganado. A memória não me ajuda muitas vezes, a diferença é pouca. E uma edição do Neil Gaiman, que vai virar quadrinho agora, com o apoio do Neil Gaiman, do Mike Carey e do Glenn Fabry, que é Lugar Nenhum. Ambos os materiais estão na lista de reservas até o dia 8 para fechar. O valor final dessas duas capas duras é um de 64 e outro de 67. E cada uma delas tem em torno de 220 a 230 páginas cada uma. Isso é um valor justo. É isso que eu ia falar. É um valor que é uma coisa coerente, entendeu? Tá dentro de uma certa coerência por quantidade de página e acabamento de luxo. Isso aí tá legal. Agora vamos partir para o Scalpo. O Scalpo que tem, obviamente, 200 e poucas páginas, não deve ter 300 a 120. Isso é incoerente. Já utilizamos, inclusive, esse exemplo quando filmamos, quando a gente fez o vídeo da Lei do Preço Fixo, isso há quase um ano atrás, em que eu peguei uma edição do Superman, do Jorge Pérez, e comparei, não tinha, acho que no dia, ou não tinha chegado para mim, e comparei com a edição que chegou, que estava saindo no mês próximo, que era a edição do Screamer da Vertigo, em que a edição do Screamer tinha 10 páginas a mais da edição do Superman de Jorge Pérez. A edição do Superman de Jorge Pérez estava R$30, a do Screamer estava R$60. E eu falei no vídeo, expliquem a discrepância de valor. Não tinha explicação. A mesma coisa do Batman e do Thor. A mesma coisa do Batman e do Thor, e a mesma coisa agora que eu estava utilizando do Lugar Nenhum e do Scalpo, que obviamente são materiais que têm uma quantidade de páginas semelhante. Então assim, ó... E os dois são Vertigo? E os dois são Vertigos. Então assim, ó, a grande verdade universal é que assim... E um tem o lobby do genial Neil Gaiman. E um tem o lobby, mas o Scalpo é do Jason Aaron, é o premiado, do Eisner. Simplesmente, se o Scalpo, vou ter que dizer, se o Scalpo fosse R$90, R$100, o Scalpo era líder de venda tranquilo. Assim, eu não falo números até pra não ficar, o cara tá falando, não, mas eu comprei em torno de, eu não comprei muitos Scalpos aqui na loja, por quê? Eu não sei porque, quando eu vi o valor final, antes mesmo de fazer a compra, eu pensei, puta cara, essa porra tá cara, entendeu? Eu não sou lojista, nem podia estar falando isso daí, mas eu sou lojista, mas eu também sou colecionador. E eu tenho empatia de me colocar no lugar de um colecionador que muitas vezes tem uma grana meio contada para comprar as coisas do mês. Então assim, eu peguei poucos exemplares, peguei em torno de 6 exemplares, e os 6 venderam.
Entendeu? Por quê? Eu dei um certo desconto. Eu não cobrei valor cheio. Eu tive que dar um desconto pro comprador que quer ter o produto e para mim poder concorrer com uma concorrência virtual que é muito Desleal, mais forte desleal. do que desleal, eu tive que dar um desconto pro O cara. Abel já está colocando em prática a lei do preço fixo. Já estou colocando em prática a lei do preço fixo, antes dela ser aprovada. Aí o que eu fiz? Eu fiz isso daí, foi uma estratégia que eu estou utilizando para poder dar uma abrandada nos valores finais. Mas se a Panini continuar reajustando desse jeito, o mercado editorial vai, não digo que vai quebrar, mas ele vai ter um Retrair. caos no meio, ele vai retrair, vai ter uma retração, o pessoal vai começar a gritar boicote, E vai não ter é, gente que então, vai assim, boicotar. eu digo a questão boicote, não é questão de boicote, eu não entendo como boicote, cara. Só que muitas vezes não dá pra comprar, o cara não tem o dinheiro pra comprar, entendeu? O cara brinca R$120 numa porcentagem de um salário, é uma boa porcentagem em cima de um salário, entendeu? Não é pouca coisa, entendeu? Não é pouca coisa. Então o cara, mas quem não é um negócio de primeira necessidade, com certeza não é. Só que a Panini tem que pensar em quem é o freguês da Panini, entendeu? Só que a política deles é essa, paciência, né? Vou dar um exemplo básico, assim, a Panini lançou, uns tempos atrás, a Panini lançou o Terra X a R$160, não vendeu, esgotou, ficou mais de 10 anos sem lançar porque esgotou aquela porcaria. Ninguém comprou. Eles relançaram a R$100. A R$100. Quanto tempo depois, quanto mais caro foi para fazer o material, ficou mais caro, a tinta ficou mais cara, Sim. a distribuição ficou mais cara, tudo ficou mais caro. Mas... E eles baixaram mais de 20, baixaram, não dá 100%, baixaram, baixaram R$60, então a porcentagem é um absurdo, vai ser o que vai acabar acontecendo com o scalpo. Ou seja, os caras aprenderam a lição, Não aprenderam, na verdade. No caso do Terra Só X, Terra X. no caso do Terra X, eles tiveram um roubo de bom senso e deram uma boa de uma baixada, entendeu? Mas, Eles cara, aprenderam, mas se esqueceram. aprenderam, mas desaprenderam. Mas, pessoal, fica aí a dica pra vocês, sempre procurem os melhores preços, sempre entrem em contato, se informem. Mas eu não posso falar pra vocês boicotar, porque eu vou estar jogando contra mim mesmo. O que o cara pode sempre tentar é arranjar o melhor preço, é pesquisar, Porém, scam mesmo. se Ou ver se o informar. material te interessa, ou ver se o material te interessa mesmo, entendeu? Ver se é o que tu quer. Mas compre Não na tem que Terra fazer. X. Compre na Terra X, não deixa de comprar na Terra X. Mas, então, que eu digo, só que a gente fala e no final a gente não tem uma opinião formada, porque o cara não tem como saber se a Panini tá falando a verdade ou não, né? Eles Esse é nunca que é o vão problema. bater o pau Esse na é que é o mesa e problema. vão falar isso. Nunca vão bater o pau na mesa, cara. Eu só quero que o mercado editorial, eu gostaria como vendedor e os guris como colecionadores, a gente gostaria que o mercado editorial continue como tá, com essa gama de possibilidades, de opções mensais que a pessoa tem para comprar. Que hoje é muito título saindo, porque algumas coisas estão com preço bom e outras nem tanto. Mas a gente quer que o mercado continue sempre fomentando cada vez mais material e mais lançamento. Mas para isso, os preços vão ter que ser coerentes de acordo com a nossa realidade econômica, que não anda fácil, pessoal. Eu só me lembro quando a primeira edição da Salvat foi lançada, eu pensei, um bom tempo se eu ia fazer ou não a coleção, porque as edições da Salvat elas estavam bem acima do preço das revistas, das Marvel Max, e hoje em dia, se for comparar, é A Salvat está num teto decente até. quase igual se a Salvat não tiver mais barata. É verdade. Sim, a Salvat começou em 9,90, depois 24. Não, mas 90 só pro cara fazer, mas Só pra realmente, se drogar, sem ser. realmente, na época não tinha uma gama tão grande de capas duras e o valor do capa dura geralmente era um pouco maior. É isso aí. Tá, galera, nós somos os 3 pontos, essa é a nossa opinião, eu sou o Regis. Eu sou o Abel Jornaleiro, Eu sou o Rodrigo. até mais.